Começando a gravar aqui. Pessoal, então, muito obrigado a todos que estão aqui. É, Isso é uma coisa que a gente não faz tem um tempo aqui no grupo de estudos. A gente sempre teve essa tradição de realizar essas reuniões abertas, mas por motivos de pessoal se formando, começando a vida agora como advogados, foi um pouco difícil de conseguir conciliar a agenda para se organizar, mas a gente agora conseguiu pegar de novo esse momento para poder fazer isso. Então, isso daqui vai ser uma reunião, praticamente uma reunião de retorno para essa atividade. Hoje a gente tem a enorme alegria de ter o Caio, que foi professor, acho que de todo mundo aqui do grupo, praticamente, em matérias diferentes até. E é um prazer enorme receber ele para falar de um tema que é pouco falado, e a gente estava justamente discutindo isso, que é o papel do presidente da Assembleia, né? E antes de ir adiante e passar a palavra, eu queria só também falar mais algumas coisas sobre o grupo. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estariam interessadas em entrar no grupo, algumas que a gente já recebeu até o currículo e carta de motivação. A gente está com um processo seletivo aberto. Quem tiver interesse pode olhar o nosso Instagram, pode olhar o nosso LinkedIn. É, é um processo simples, currículo, carta de motivação e depois uma entrevista. O grupo, ele é um grupo formado por alunos, muito focado no debate, na construção de ideias, em preparação para depois seguir nesse caminho que a gente gosta tanto, que é do direito societário no mercado de capitais. Então, vai ser um prazer assim, receber todos vocês, vai ser um prazer conversar com todos vocês, e eu espero que vocês gostem muito da palestra de hoje. O Rodrigo também quer fazer um comentário aqui importante sobre o grupo antes da gente continuar. Rodrigo, fala aí. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Eu vou dar um aviso, outra novidade relacionada ao grupo, que tem a ver com outro professor queridíssimo nosso, que é o Julian Chediak, que infelizmente está em compromisso de viagem. Ele está nesse momento em São Paulo e mandou uma mensagem agora há pouco para a gente, dizendo que fez todo o esforço do mundo, mas não vai conseguir, ao menos inicialmente, estar presente aqui, mas recentemente o grupo se aproximou ainda mais do Julian. Julian sempre foi alguém muito presente, tanto na vida do alunato do Departamento de Direito da PUC-Rio, quanto especificamente do nosso grupo, que não só já veio para cá como convidado, mas sempre nos ajudou a convidar outras pessoas, a tirar certas dúvidas que a gente tinha, a alinhar alguns pensamentos e reflexões que a gente do grupo fazia. E mais recentemente a gente convidou o Julian para ser o nosso, que a gente, isso foi até uma questão, qual o título seria: professor coordenador, professor orientador, professor conselheiro. A gente acabou acertando com professor conselheiro, que é agora, digamos, o posto em que o Julian está em companhia da gente, que de algum modo institucionaliza essa parceria nossa e do Julian, e acaba também nos institucionalizando ainda mais no departamento, nesse momento que vários dos integrantes do grupo ou já se formaram, outros já estão se formando, então visando a perenidade do grupo, a gente achou que seria super conveniente chamar o Julian. Inicialmente essa foi uma iniciativa que nasceu no seio dos alunos, como até o Caio reiterou aqui inicialmente, e agora a gente está, enfim, à medida que a gente cresce, também está se aproximando ainda mais dos professores, então é uma felicidade nossa anunciar isso, e sem dúvida ele vai estar aqui presente com a gente nos próximos encontros. Então, já passando para o Caio, eu acho que chamar aqui professores da casa é muito ilustrativo e didático com relação aos propósitos que esse grupo nasceu, que foi conseguir estreitar a relação entre os alunos e os professores, sabendo que, por mais pujante e poderoso que seja o ambiente da sala de aula para fecundar reflexões, a gente sabe que criar outros ambientes podem ser tão valiosos quanto, para que essas reflexões ganhem ainda mais corpo, vão para novas direções e inspirem a gente a pensar o direito societário para além da sala de aula, para além da PUC, também para além da graduação. A gente tem várias pessoas aqui que já se formaram, são ex-alunos e estão aqui com a gente. Então, é uma felicidade, Caio, tá? Poder contar aqui com a sua presença hoje, e também destacar a presença do professor Pedro Paulo, que é uma inspiração constante para todos nós. E a palavra está com você, Caio. Boa noite a todos, muito obrigado, Rodrigo.
Também acho que faltou só um aviso, Rodrigo, aquela questão que o pessoal do departamento lhe mandou, tem que circular um formulário do Google Forms para quem quiser hora complementar ou algo do gênero, né? Mas acho que isso aí você pode fazer pelo chat aqui do Zoom. Mas então, boa noite a todos. Então, começo primeiro agradecendo a presença do professor Pedro Paulo Cristófaro, meu professor, professor de todos nós, decano do departamento. É uma honra estar aqui. Na minha tese, eu fiz um agradecimento muito especial a ele. E também vou aproveitar, já que se mencionou que hoje, em tese, é a primeira reunião sobre o mandato do Julian, também é um agradecimento aí por tudo que o professor Julian também foi meu professor, também é meu sócio, como professor Pedro Paulo, quem mais me estimulou também para dar aula, para seguir na vida acadêmica. Então, também, ainda que ele esteja ausente, eu sei que depois ele vai ter acesso aqui ao vídeo, alguma coisa, ele vai saber aí presta aqui a minha homenagem. Queria também agradecer aos atuais coordenadores do núcleo, né? Então, Rodrigo, Antônio, Tomás, Ricardo, Jorge, parabéns pela iniciativa, é muito importante ah, que os alunos tenham esse tipo de iniciativa. Isso vocês estavam falando que isso é bom para vocês, dessa aproximação com os professores. Isso é bom para a faculdade também, isso é bom para nós, professores, também. Então, meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo nos últimos anos. E não à toa, agora com o novo edital aí de busca de novos integrantes, tem uma procura bastante grande. Eu estava contando para vocês que, inclusive, muitos alunos me perguntam e eu falo, olha, essa é uma iniciativa de vocês para vocês, então se organizem aí entre vocês para poder fomentar o grupo. Então, diante disso, o Rodrigo tinha me convidado, acho que há um mês e pouco atrás, porque o Rodrigo também trabalha comigo, como muitos dos que estão aqui. O Rodrigo acompanhou aí, principalmente nos últimos anos, que eu estava fazendo a minha tese de doutorado, que eu defendi recentemente, há um mês e pouco atrás, lá na Universidade de São Paulo, sobre a orientação do professor Erasmo Valadão, e o meu tema era presidente de assembleia. Esse foi um tema, aliás, vou contar aqui um pouquinho a história, por que eu cheguei nisso e quais eram as minhas dúvidas, né, quando eu comecei a pesquisar e o que foi o que eu procurei defender, porque esse é um tema que você não vê muito artigo doutrinário. No Brasil, artigo doutrinário, então você tem 2 ou 3, e assim, nada tão extenso. Eu não tinha encontrado nenhuma tese de doutorado ou dissertação de mestrado. E, por incrível que pareça, essa questão do presidente da Assembleia, ela, do seu ponto de vista prático, né, para quem trabalha com direito societário, para quem trabalha com companhia aberta, ela é muito importante. Quem já teve a oportunidade, e aí eu sei que o perfil aqui é um pessoal mais novo, quem algum dia tiver a oportunidade de assistir uma assembleia, de estar presente numa assembleia de uma companhia, aproveite, porque realmente é tudo aquilo que a gente estuda em sala de aula e fala, olha, a lei diz que você tem que apresentar tanto tempo antes, aí você entra com tal documento, aí tem uma ordem do dia, tudo isso que está na lei, quando a gente vê na prática, né, efetivamente acontecendo, muitas vezes não combina, não é a mesma coisa. Então, só também aqui aproveitar, temos mais um professor aqui, que também muito importante na minha formação desde aluno, na minha formação de advogado, então também agradecer aqui ao professor Luiz Cláudio. Então, essa questão do presidente da Assembleia, e eu tive a oportunidade de, desde quando eu era estagiário, quando eu estudava na PUC, aí, há mais de 20 anos atrás, eu sempre estagiei com direito societário, e eu sempre participei muito de assembleia. E eu achava muito curiosa a figura do presidente, né, assim, porque ele dizia ele dava qual era a ordem das manifestações, ele caçava a palavra. Em assembleias que eram um pouco menos amistosas, assim, ele tinha um papel preponderante na condução dos trabalhos.
Mas quando você olha na lei brasileira, na 6404, aqui, que é o foco aqui da discussão, a nossa lei, e isso é reconhecido, inclusive, em alguns votos da CVM, e aí só fazer referência, a gente tem também um professor da casa, ex-diretor da CVM, o Pablo Renteria, já se manifestou nesse sentido, mas a gente tem Gustavo Gonzalez, alguns outros, todos eles reconhecem que a nossa lei ela não tem um sistema de poderes e deveres e responsabilidade do presidente. E isso me despertou uma curiosidade, porque vocês já me ouviram falar isso, e certamente ouviram o professor Pedro Paulo, o professor Luiz Cláudio, o professor Julián, quando a gente está falando sobre a lei das SA, principalmente na PUC, né, um berço acadêmico do professor Lamy, né, um dos autores, a gente sempre costuma elogiar a lei das SA. Né? A gente fala assim, olha, é um monumento, é uma das melhores leis do nosso ordenamento. Né? E é lógico que ela pode e deve ser aperfeiçoada, mas, de uma maneira geral, de fato, ela é um monumento. E aí eu me questionava se de fato o legislador brasileiro tinha esquecido da figura do presidente de assembleia na lei, tipo assim, por que ele não botou poderes e deveres? Ou se não, se de repente não tinha sido um esquecimento, se isso, como alguns autores falam, se não seria um silêncio eloquente. Na verdade, ele expressamente não quis tratar do assunto. Essa era a minha dúvida inicial, quando eu comecei a estudar, e quando eu comecei a ver os poucos autores brasileiros que tratavam do tema. Outra coisa que me chamou a atenção foi que eles faziam referência à doutrina, eles faziam referência aos autores portugueses. Então, eu comecei a me interessar para dar uma olhada nesses autores portugueses. E aí você tem uma obra muito, muito bem escrita, como tudo que vem dele, do professor Antônio Menezes Cordeiro, né? Você tem específica sobre a Assembleia. E você tem outros bons autores, Paulo Lavo Cunha, Pedro Maia, enfim. E lá em Portugal, de fato, você tem também trabalhos acadêmicos sobre a figura do presidente. Essa semana mesmo, o Gustavo Gonzalez me mandou o link de uma publicação de 2023 da Almedina só sobre o presidente da Assembleia. E aí, quando eu fui visitar, né, as obras desses autores, o que me chamou a atenção é que o regime português é totalmente diferente do Brasil, e os próprios autores portugueses reconhecem que o regime português relacionado ao presidente de Assembleia é diferente do mundo inteiro. Então, quando você vai num autor alemão falando sobre o presidente da Assembleia, ele fala assim, olha, esquece Portugal. Quando você fala, tem um professor espanhol que é interessante, que ele diz que o sistema português é o que eles chamam de aurora boreal em relação ao presidente da Assembleia. E aí eu falei assim, olha, é curioso, porque principalmente quando a gente fala aqui no Brasil que o presidente de Assembleia, por exemplo, tem que ser imparcial e independente, a gente tem uma questão bastante forte com essa, né, com imparcialidade e independência em relação ao presidente, e aí isso me remete até a uma das disciplinas que eu dou aula lá na PUC de arbitragem, né, porque a lei de arbitragem fala especificamente da imparcialidade e independência do árbitro. Aí quando eu vejo isso em relação ao presidente da Assembleia, eu fico assim, olha, de repente está se atribuindo a função do presidente da Assembleia uma função de árbitro, né? Será que ele é árbitro de conflitos na Assembleia? E isso me chamava muita atenção. E aí um outro ordenamento que eu resolvi estudar, e que foi muito útil também para a minha pesquisa, foi o ordenamento italiano. Porque eu também vi que na Itália se escrevia bastante sobre a questão do presidente da Assembleia, mas já há 60, 70 anos atrás. Então tem um debate muito interessante entre dois autores na década de 60 do século passado, em que se discute, primeiro, se
é uma figura necessária, é importante que tenha presidente, e havendo presidente, o que ele faz? E aí, já trazendo para a questão brasileira, porque no Brasil o que a gente tem, basicamente na lei da DSA, é um artigo 128, em que diz que a Assembleia será presidida, em termos gerais, né, que a Assembleia será presidida por um presidente auxiliado por um secretário, e que, salvo disposição em contrário no Estatuto, será escolhido pelos acionistas presentes. É isso que diz o 128. Lá na Itália, a redação original do Código Civil italiano relacionada ao tema era o artigo 2371, em que dizia basicamente que a Assembleia será presidida por alguém. E esse alguém vai escolher o secretário, alguma coisa do gênero. Então, assim, era muito parecido com o Brasil. No Brasil ainda tem uma referência no 128 ao termo direção dos trabalhos. Os trabalhos da Assembleia serão conduzidos por um presidente. O Rodrigo até... os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mesa composta, salvo disposição diversa. Na Itália não tinha nem a questão da direção dos trabalhos. Só dizia que a Assembleia seria presidida por alguém. E aí é interessante porque a Itália faz uma reforma no direito societário italiano para tratar de várias outras coisas, mas também sobre a figura do presidente. A Itália muda o artigo 2371 do Código Civil italiano em 2003. Portugal muda também o Código de Sociedades Comerciais em 2006. E tanto Portugal quanto Itália, nessas reformas, resolveram tratar especificamente da figura do presidente. A Itália, ela muda o 2371 para dizer que o presidente vai fazer controle de legitimidade, vai fazer que cabe a ele regular os trabalhos da Assembleia, que faz verificação de voto. Sim, o 2371 passa a elencar tarefas ao presidente. Já em Portugal, o mais interessante é que eles estabelecem no próprio Código de Sociedade Comerciais requisitos de independência e requisitos de independência e requisitos de nomeação do presidente de uma Assembleia. Para as grandes sociedades portuguesas e as sociedades cotadas, por exemplo, o presidente da Assembleia de Portugal não pode ser um acionista que tenha mais de 2% do capital. Olha que interessante isso. Em Portugal, o presidente de Assembleia ele tem um mandato. Em Portugal, o presidente da Assembleia ele só pode ser destituído por justa causa. Ele tem uma competência convocatória. E ele tem um senso de permanência. Então, a figura do direito do presidente no direito português, ela é muito sui generis. E sempre foi discutido desta maneira. Lá, o presidente não pode ser alguém da administração, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que ele não é... E aí, aqui no Brasil, a gente vê qual que é a prática no Brasil, né? Eu fiz uma pesquisa para a tese, ajudado aqui pela turma aqui do escritório, em que a gente analisou os estatutos de todas as companhias abertas do novo mercado. No ano passado, acho que eram 202 companhias abertas no segmento de novo mercado. Das quais, dessas 202, 201 tinham em seu estatuto a previsão expressa de quem seria o presidente. E a imensa maioria desses estatutos estabeleciam que o presidente da Assembleia seria presidente do Conselho de Administração, que é uma prática muito comum no direito brasileiro e em outros lugares também. Tá? Na Itália também é assim, por exemplo. Na Espanha ainda é diferente. A lei de sociedades comerciais lá, ela diz que
A regra geral é que o presidente da Assembleia na Espanha seja o presidente do Conselho. Tá? Se eu não me engano, é o artigo 191 lá. Então, a prática brasileira é essa. O Código Brasileiro lá do IBGC, de governança, ele já de antemão, ele sugere que o presidente das Assembleias das Companhias Brasileiras seja a figura do presidente do Conselho de Administração. Então, essa é uma mudança, essa é uma diferença, perdão, significativa em relação ao regime português. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu lia alguns autores brasileiros falando de independência e imparcialidade, isso me trazia um certo desconforto, porque assim, com base no quê? Porque uma coisa é a gente discutir o que nós gostaríamos que fosse, outra coisa é a gente discutir o que está no direito, o direito posto, né? Então, a lei brasileira ela traz o 128 e ela fala muito pouco sobre o presidente de Assembleia. É interessante porque vocês viram já em Societário 1, quando a gente está estudando aí a Constituição da companhia, né? Na ata de Assembleia de Constituição, a lei das SA fala lá no artigo 87 que cabe o presidente da Assembleia observar as formalidades legais e declarar a Constituição da companhia. Você fala assim, olha, então esse cara tem alguma super importância aí, porque se é ele que faz essa declaração de Constituição da companhia. Só que logo em seguida, a própria lei diz que, para a validade da ata, basta as assinaturas de tantos quantos forem os subscritores que fizerem a maioria, ou seja, nem a assinatura do presidente na ata. A gente está falando aqui de requisito embora a lei fale de validade, não é validade, é de produção de efeitos, é de eficácia, mas ainda assim, a lei, de certa forma, diz, olha, se o presidente, porventura, não assinar, nem por isso será um problema. E aí o artigo 97, ele é mais interessante ainda, porque ele fala que cabe ao registro do comércio, né, vocês já viram isso também, que cabe ao registro do comércio fazer uma análise, quando do arquivamento da Assembleia Geral de Constituição, da observância das formalidades legais, inclusive se não tem cláusulas no estatuto que sejam contrárias à lei, aos bons costumes. O Rodrigo aqui está, quando eu estou falando, ele tá dividindo aqui os textos. Obrigado, Rodrigo. Ele diz lá no artigo 97 que cabe ao registro do comércio fazer esse tipo de controle. E aí é interessante porque ele diz o seguinte, olha, que se houver por parte do registro do comércio alguma exigência, que pode ser convocada uma nova assembleia com o objetivo de sanar a exigência formulada, e eventualmente essa assembleia pode deliberar, perdão, se vai responsabilizar, se vai entrar com ação de responsabilidade contra não o presidente, que era quem cabia pela lei a declaração da Constituição da sociedade, mas contra os subscritores. Então, é muito interessante, porque quando a gente olha o conjunto da obra da lei das SA, e o que eu estava explicando para vocês, antes de começar a analisar, eu estava na dúvida, vem cá, será que esse silêncio da lei foi um esquecimento ou se, de fato, no sistema brasileiro, não se quis atribuir ao presidente uma figura que não seja de um coordenador de trabalhos assembleários. Uma outra passagem muito interessante da lei, que também a gente fala muito pouco, o artigo 213 da lei, ele fala sobre dissolução de sociedade. E ali a gente está falando de liquidação judicial, sociedade anônima. Se não me engano, parágrafo 3º do 213, ele está dizendo que quando uma companhia for liquidada judicialmente, quem presidirá as assembleias dela nessa fase de liquidação será o juiz. E aí, expressamente, o texto da lei diz que caberá ao juiz presidir e dirimir conflitos e controvérsias. Ou seja, a tarefa de
dirimir conflitos e controvérsias não é uma tarefa inerente ao poder de presidir. O professor da GV também, mas que todo ano nos visita na PUC para participar dos nossos seminários, o professor Nelson Zeric, no livro dele excelente livro dele de comentários à lei dos SA, com relação ao 213 parágrafo 3º, ele ainda traz um posicionamento que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: olha, de fato cabe o juiz presidir as assembleias, e ele tem essa dupla função de presidir e de dirimir conflitos e dúvidas suscitadas ao longo, mas que se o juiz, por exemplo, não se sentir confortável, uma vez que ele pode não ser versado em direito societário, ele poderia nomear alguém para presidir, sendo que este alguém só teria o poder de presidir e não o de dirimir conflitos e solucionar as dúvidas havidas no âmbito da Assembleia. Diante tem várias outras passagens, né? Diante de todo esse contexto, eu fiquei com muita certeza de que no âmbito da lei das SA, não se quis atribuir ao presidente uma função como, por exemplo, no direito português. E aí a gente tem que lembrar também que dos elogios, dos principais elogios que é feito à 6404 em 76, em que ela representou uma mudança de paradigma em relação ao regime anterior, foi que a lei de 76 ela reconheceu a realidade brasileira, que é uma realidade até hoje, né, diga-se de passagem, que é de companhias com controlador. Então, a lei brasileira ela reconheceu a figura do controlador, reconheceu o poder de controle na lei e a contrapartida atribuiu uma responsabilidade ao controlador. Né? Então, quando a gente olha lá 116 e 117, a lei reconhece o poder de controle, fala que o controlador é aquele lá, né, com aqueles requisitos de permanência, mas que tem o poder de dirigir os órgãos sociais, inclusive a Assembleia, né, o poder de eleger a maioria dos administradores e de dirigir os órgãos sociais. Então, a lei brasileira ela reconhece a figura do controlador e reconhece o poder que esse controlador tem em relação à companhia. Então, e a gente sabe que no final das contas, pelo 128, que fala, olha, a Assembleia a maioria dos presentes, ou salvo disposição do Estatuto, ora, a maioria dos presentes em Assembleia, quem é? É o controlador. Quem tem o poder de impor no Estatuto? Também é um controlador. Então, para mim estava muito claro, e também quando a gente olha uma prática em que diz que o presidente do Conselho de Administração vai ser o presidente da Assembleia, claramente aí, quem que determina quem é o presidente do Conselho de Administração? O controlador. Então, me parece que a lei ela não quis atribuir ao presidente da Assembleia nas companhias brasileiras um papel maior, uma função de árbitro de conflitos, porque a lei brasileira reconhece que, no final das contas, a escolha vai recair nas mãos do controlador. Então, se você atribuir ao presidente da Assembleia essa função de dirimir conflitos, você, no final das contas, você está atribuindo isso para o controlador. E aí, esse sistema não fecha. Vai dar uma falsa ideia de que você tem ali alguém para regular os conflitos, né? Num cenário em que aquela pessoa é eleita pela maioria. É óbvio que eu estou dizendo aqui não significa dizer que, por outro lado, que o presidente da Assembleia ele não tem que cumprir a lei. É claro que ele tem que cumprir a lei. É claro que ele não pode fazer o que ele quer da maneira que ele quer.
Aliás, o que eu defendo é que ele não pode, é que a regra geral, que na ausência de disposição estatutária, questões suscitadas ao longo de uma assembleia, elas serão decididas pela maioria. O que acontece é que, na prática, muitas vezes o que a gente vê é o presidente da Assembleia tomando alguma decisão sem necessariamente consultar a maioria. E aí o que eu defendo é que nessas hipóteses, nesses casos, que são casos reais que a gente vê na prática das assembleias, quando o presidente toma uma atitude nesse sentido, na verdade, ele está fazendo isso com o beneplácito da maioria, porque a maioria está concordando com a atitude dele. Então, quando um presidente de assembleia caça a palavra de um acionista, é porque a maioria está de acordo com aquilo. Então, diante de todo esse cenário, um outro elemento também me ajudou na minha pesquisa, na minha conclusão, que é a figura do artigo 118 da Lei das SA, que fala sobre acordo de acionistas. Como vocês sabem, os parágrafos, acho que 8º e 9º, salvo engano, o 10 e o 11 também foram incluídos pela segunda grande reforma da Lei das SA, né? Aquela reforma lá em 2001, 10.303, que foi uma... eu até brinco, na verdade, aquela foi uma contra-reforma, né? A gente teve a reforma de 97, que era para ajudar o governo na privatização, então ela tirou alguns direitos dos minoritários para facilitar a venda do controle das companhias controladas pelo Estado. E aí você tem em 2001, depois que passada a onda das privatizações, você tem a contra-reforma, em que agora a gente tem que voltar com alguns direitos dos minoritários para poder estimular o investidor estrangeiro a ser sócio minoritário nas companhias brasileiras. Então, uma das alterações promovidas pela 10.303 foi justamente a inserção lá no 118 de um poder, aí sim a lei é direta. Ela atribui poder ao presidente da Assembleia. Eu acho que, Rodrigo, você botou aqui, não botou o 118? Coloquei os 2 parágrafos. Tá, eu vou ler aqui só para a gente... O parágrafo 9º do 118 fala o seguinte: o não comparecimento à Assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do Conselho de Administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso, e no caso de membro do Conselho de Administração, pelo conselheiro com os votos da parte prejudicada. Não, não é essa parte, é o 8º, desculpa. O 8º diz o seguinte: olha, o presidente da Assembleia ou do órgão do colegiado de deliberação da companhia não computará voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. Observem que o parágrafo 8º do 118, ele dá um comando direto ao presidente da Assembleia. E se vocês abrirem a Lei das SA no computador de vocês e botarem lá um Ctrl+L lá para procurar presidente da Assembleia, vocês vão ver que todas as outras referências da Lei das SA em relação ao presidente da Assembleia, não há nenhum comando direto como para o 8º do 118. Diz que quando tiver voto múltiplo, o presidente tem que avisar qual que é o número de votos necessários para que os acionistas elejam pelo menos um conselheiro. Enfim, tem alguns comandos, mas nada de muito substancial. O que tem de mais substancial é o parágrafo 8º, em que ele fala expressamente: não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. Então, este comando direto, eu até defendo que, olha, tanto a Lei da SA não continha poderes ao presidente, e ela foi alterada para incluir algo expresso nesse sentido, nesta hipótese específica. Parágrafo 8º do 118, em relação aos poderes do presidente da Assembleia, ele é assistemático. Ele é assistemático, porque ele dá um poder que não se compara com... eu até brinco, na verdade, nem são com os poderes que ele tem antes disso, com as tarefas que ele tem antes disso.
Então, aqui sim há um comando, há um poder específico, um poder próprio do presidente. E este poder é um poder do presidente. Ele não pode, por exemplo, submeter à Assembleia uma decisão sobre computar ou não computar um voto proferido com infração a acordo de acionistas. E é interessante também que vocês observem é que aqui a lei fala que o juízo do presidente em relação ao cômputo ou não do voto é único e exclusivamente se aquele voto está infringindo ou não o acordo de acionistas. Não é um juízo de legalidade. Não cabe ao presidente, por exemplo, dizer, olha, o seu voto está sendo proferido contra o interesse da companhia, e vocês sabem que a lei estabelece lá no 115 que o voto tem que ser proferido no interesse da companhia. Não é isso. O que o 118, parágrafo 8º está dizendo é o seguinte: você não computará o voto em infração ao acordo de acionistas arquivado na sede da companhia. Então não há aqui nenhum juízo de legalidade, há sim um juízo de adequação, que foi dado pela lei numa alteração da lei. Então, para mim, até mesmo a inserção do parágrafo 8º aqui do 118 e o parágrafo 9º também, essa inserção corrobora a ideia de que, no sistema da lei, tal qual ela foi desenhada, o presidente da Assembleia, e aí até brinco, a Maria Eduarda está aqui, eu estou vendo a Maria Eduarda aqui, ela trabalha com o João Pedro, né, que também é meu amigo de longa data, estudou comigo, é professor da GV, presidente da CVM, e a tese dele de doutorado foi sobre assembleias digitais, né, que é um tema que é muito parecido com isso aqui. A gente já tinha conversado sobre, eu e o João lá atrás, sobre isso, e quando eu assisti a defesa dele, e depois quando ele publicou o livro dele, a gente também falou um pouquinho sobre isso. Porque o João, ele se questiona, e eu também até usei isso na minha tese, se o presidente da Assembleia, se ele é um maestro, se ele é um espala, se ele é um speaker, qual que é a figura do presidente da Assembleia. Lá na tese dele, ele defende que ele é um maestro, pelas funções, principalmente no âmbito da Assembleia Digital. Já lhe passo a palavra, professor Pedro Paulo. E aí, por conta das funções na Assembleia Digital. Mas aqui, eu diria que, fora da questão do parágrafo 8º do 118, eu diria que o presidente da Assembleia no Brasil, nesse sistema da lei, daqui a pouco eu vou propor uma outra coisa, nesse sistema da lei, ele é um coordenador. Ele é menos do que isso, né? Professor Pedro Paulo, por favor. Só tira do mudo. Acho que a gente... agora sim. Se o presidente não computa um voto por entender que é contrário ao acordo de acionistas, há recurso para a Assembleia dessa decisão? Então, excelente. A meu ver, não. A meu ver, não, porque há uma discussão, isso já tinha nos italianos, nos autores italianos, se os poderes, justamente por conta de tudo isso que eu expliquei, se os poderes do presidente, se os tais poderes que o presidente efetivamente exerce na Assembleia seriam poderes originários ou derivados. Qual que é a razão dessa discussão? Porque quando você entende que são poderes derivados, de fato, da decisão do presidente cabe recurso a quem lhe deu poder, no caso, a Assembleia. Mas se você entende que os poderes são originários, aí não cabe recurso à Assembleia. O do 118, parágrafo 8º, é o único que é originário. Que a lei está dizendo assim, é você e mais ninguém. Tem alguns outros, mas que não tem implicação prática nenhuma, entendeu? Dele falar, por exemplo, o número de votos necessários para o voto múltiplo. Isso tanto faz quanto tanto fez. Né? Então, assim, o 118, parágrafo 8º, este sim é um poder originário dado pela lei, e, portanto, esta é uma responsabilidade dele. Ele não pode atribuir à Assembleia, mesmo se ele tiver com dúvida. O parágrafo, acho que o 10 ou 11, ele até diz que, e é interessante também o que mostra a sistematicidade, porque o parágrafo 10 ou 11, ele diz que se houver dúvidas em relação à interpretação do acordo de acionistas, a companhia deve perguntar.
Você vê, não é nem o presidente. É interessante, porque a lei fala que é o presidente que computa ou não computa o voto em infração, mas na dúvida não é ele que pergunta, é a companhia. Então, Pergunta quem? Pergunta quem? aos signatários do acordo. E também a lei Hum. estabelece que você pode nomear um representante do acordo para fins dessa interação com a companhia. Né? Então, assim, Ok. e aí, até indo mais além, justamente por conta disso aqui do parágrafo 8º, que eu estou falando para vocês que não é um juízo de legalidade, é um juízo de adequação, talvez a discussão mais interessante para a gente ter aqui é a questão, porque falar expulsar da Assembleia, moderar o tempo de manifestação, eventualmente até escolher a forma de manifestação, se vai ser voto secreto, se vai ser levantada de mão, se vai ser em ordem alfabética. Isso tudo são discussões pertinentes, mas que se solucionam de alguma maneira. Para mim, o mais importante é o seguinte: e o juízo sobre o voto do acionista? Quando a gente fala, né, a discussão eterna que a gente tem no direito societário sobre aquelas hipóteses do 115, né, que a gente tem duas hipóteses lá de divieto de voto, né, de proibição de voto, a gente tem uma hipótese de benefício particular, que também é uma proibição de voto, e a gente tem a quarta hipótese, que é de conflito de interesses. Né? E aí aqui, só para facilitar a discussão, como os meus alunos sabem, eu sou adepto da teoria do conflito material e não do formal. Né? Mas, de qualquer maneira, para fins do que a gente está tratando aqui, isso não importa. Até para facilitar a discussão. Nas hipóteses em que a lei diz que, por exemplo, o administrador não pode votar nas próprias contas, quem que faz esse controle? Se o administrador chega lá na Assembleia e fala assim, eu estou aqui votando aqui nas minhas contas, é o presidente da Assembleia? Então, quando eu pesquisei os autores brasileiros, desculpa, alguém se manifestou? Ou quer se manifestar? Porque alguém cortou aqui? Não, né? Tá bom. Qualquer coisa é só levantar a mãozinha aqui que a gente passa a palavra. Quando eu estava pesquisando os autores brasileiros, a maior parte dizia o seguinte: olha, nas questões de conflito de interesse, tendo em vista que o conflito é material, nos que eu pesquisei, enfim, os que defendiam a hipótese do conflito material, eles diziam basicamente o seguinte: olha, se o conflito é material, o controle se dá a posteriori. Então, o presidente da Assembleia não faz controle nenhum. Porém, em relação às hipóteses de impedimento de voto, o presidente deveria fazer esse tipo de controle. Alguns autores sustentam que, como são hipóteses, segundo eles, muito objetivas, olha, o cara não pode votar nas próprias contas, é tão simples quanto isso. Em tese, é fácil de verificar. Se ele não pode votar nas próprias contas, então, se ele vai lá tentar votar, o presidente chega e fala que ele não pode votar. Só que o que a gente... aí tem uma terceira corrente encampada pelo professor, pelo brilhante professor Comparato, em que ainda ele faz um caminho do meio, que ele fala que sempre que for evidente que o presidente poderia exercer essa função de impedir o voto. O que acontece? Primeiro, na minha opinião, a ausência de previsão legal. A lei poderia ter dito isso. Os comandos da lei sobre impedimento de voto, sobre conflitos de interesses ou sobre responsabilidade são comandos que são dados ao acionista. Eles não são dados a mais ninguém. É o acionista que não pode votar, né, nas hipóteses de impedimento de voto. Não há qualquer outro comando em relação a isso. A outra questão é que esse argumento de que seriam hipóteses objetivas
quando a gente olha até as discussões da CVM, a gente vê que não é bem assim, né? É claro que eu, Caio, sou controlador e administrador da companhia, se eu vou lá na Assembleia Geral Ordinária, está muito claro isso, né? Que eu não posso votar. Essa é uma hipótese óbvia. Mas se talvez eu, Caio, sou administrador da companhia, mas não tenho participação, eu não tenho ações da companhia, mas eu tenho ações de uma sociedade que, por sua vez, controla a companhia, já não é mais tão simples, embora tenha precedentes da CVM, até recentes. Essa semana mesmo tem até um termo de compromisso por infração ao 115, né, que saiu publicado aí de 6 milhões de reais, justamente por esse tipo de infração, embora fosse termo de compromisso. Tem a precedente da CVM que, no sentido de que, se isso for feito com o objetivo de fraudar a lei, que isso não pode. Também abre uma margem para dizer que, se não for feito com o objetivo de fraudar a lei, eventualmente, de acordo com as circunstâncias do caso, não haveria esse impedimento. Então, aquilo que era cristalino já não está mais cristalino. E a gente pode, inclusive, sofisticar o exemplo, porque esses precedentes são todos de o camarada tem 99% de uma sociedade e, por sua vez, tem a participação na companhia na qual ele vai votar e da qual ele é administrador. E se, na verdade, não for a sociedade de cima, for a sociedade de cima, da de cima, da de cima, em que ele vai exercendo em cascata? Aí você fala assim, não, mas aí ele não pode votar. Digamos que a gente chegue a essa conclusão de que, de fato, ele não poderia ter votado. Mas cabe ao presidente da Assembleia fazer esse tipo de avaliação? Então, todo mundo que for votar na Assembleia, ele tem que pedir lá a árvore genealógica para saber, entendeu? Olha, eu quero todas as certidões de junta comercial para avaliar, porque se a gente está atribuindo, se atribuirmos esse dever ao presidente da Assembleia, ele tem que responder pela infração a esse dever. Né? Se ele tem esse poder e não o exerce, ou exerce equivocadamente, ele tem que responder por isso. Faz sentido isso? Tomás, vamos lá. Um cenário no qual eu, pelo menos, sempre que eu li esse artigo, eu sempre interpretei o parágrafo 8º e o parágrafo 9º como sendo um só, no sentido de que, caso seja um acionista que eu compareça ali na Assembleia e vote em sentido contrário ou me abstenha ao que foi deliberado em reunião prévia, o meu voto ele deve ser computado, eu devo ser computado minha abstenção na Assembleia, e o presidente deverá usar minhas ações no sentido que o acordo definir. Eu, acionista, tenho ali as minhas ressalvas sobre sobre o meu conflito ou não em determinada matéria, e por esse motivo eu decido, em vez de ter a possibilidade de me abster e acabar vindo uma sanção da CVM em cima de mim, eu decido ir na Assembleia e expressar meu voto no sentido de eu não vou votar a favor disso porque ou eu entendo estar impedido, ou caso aprove isso, claramente vou estar num conflito, logo voto em sentido contrário. Nesse caso, ele votando em sentido contrário, por esse parágrafo 8º e 9º, o certo deveria ser: seu voto vai ser considerado como você não tivesse, e seu voto vai ser votado no sentido do acordo de acionistas. Só que, ao mesmo tempo, não pode ser computado o voto proferido em conflito, e o meu voto negativo tem que ser computado pelo acordo. Nesse caso, como é que acaba saindo? Porque eu consigo imaginar esse caso acontecendo tanto para o acionista quanto para o conselheiro, em que o voto do conselheiro acaba sendo vinculado ao acordo de acionista também. Lembrando que também tem um dispositivo no 118 dizendo que o fato de estar vinculado ao acordo de acionistas não dá. Desculpa, Ricardo, vou te passar também. Que o fato de estar vinculado ao acordo de acionistas não dá direito a não observar as obrigações, aos deveres e responsabilidades estabelecidos na lei. Sim, eu entendo que, em tese, vamos lá, em relação à figura do presidente, de novo, em tese, ele não tem que fazer juízo de legalidade. Não, quer dizer, é o que eu defendo, óbvio, que ele não tem que fazer juízo de legalidade, ele tem que fazer juízo de adequação. Então, nesse caso, ele deveria desconsiderar o voto porque não condizente com o acordo de acionistas arquivado na sede da sociedade. Mas o voto, por sua vez, ele tem um vício.
né, lá nos termos do 115. Não cabe a ele. Eu vou trazer mais um argumento aqui para explicar o porquê que, na minha opinião, não cabe a ele. Ricardo. Oi, então, desculpa o atraso, minha filha não deixou começar antes. Vamos lá. Não, o ponto que você colocou, eu concordo com você. Não cabe ao presidente da mesa ali ver a legalidade de um conflito de interesse ali do ponto. Mas numa situação onde claramente os acionistas apontem o conflito daquela outra parte, mesmo assim, você entende que ele deve computar, que ele não deve nem avaliar ali naquele momento? Então, esse ponto é muito interessante, Ricardo. Onde na lei está esse poder para ele? Assim, o 128 fala direção dos trabalhos. Ele não fala nada além disso. Então, assim, porque, assim, eu entendo, as pessoas assim, puxa, mas que absurdo isso. A gente tem que ter na cabeça que a realidade, principalmente nas companhias, quer dizer, nas companhias que a gente tem um controlador, que o controlador impera nas assembleias. E é por isso que a lei estabeleceu um regime próprio de responsabilidade para o controlador e não estabeleceu, por exemplo, na própria lei, um regime próprio de responsabilidade para o presidente. Entendeu? Achar que o presidente é o guardião da legalidade é uma falsa ideia de proteção, porque este presidente ele foi eleito pelo controlador. Então, é uma falsa ideia de proteção. E tem um outro elemento que eu queria dividir com vocês aqui, que é importante para essa discussão. O que acontece na hipótese de alguém que esteja impedido de votar nas suas próprias contas? O que acontece na hipótese que essa pessoa vote? Qual que é a consequência da lei? Ele vota nulo, né? Não vai O voto valer. O voto é Nulo. nulo. O voto é nulo. Perfeito. Beleza. E em relação ao voto proferido em conflito, né, essa verificação a posteriori, qual que é a consequência? Unidade da Assembleia, né? Da Assembleia, não, senhor. O voto. O voto é anulável. Isso. Mas independente do que acontecer na Assembleia de Deliberação, tem que mudar também. Exatamente. O voto é anulável. Qual que é o reflexo que tem o voto nulo e o voto anulável na deliberação? Feita que é extunk, né? Não. A questão é a seguinte. Para fins da deliberação, observe, não estamos falando do voto, mas para da deliberação, a deliberação ela será anulável se aquele voto nulo ou anulável, se ele é retirado, se aquela deliberação não sobreviver ao que os italianos chamaram, e a gente adota aqui, ao teste de resistência. Então, para fins da deliberação, tanto faz se o voto era nulo ou anulável. O efeito vai ser o mesmo. É por isso que isso, para mim, é sintomático de que o presidente não tem esta função. Ele não faz esse juízo. Até porque, se o voto for nulo e a deliberação não sobreviver ao teste de resistência, então só para todo mundo estar na mesma página, ou seja, tirando aquele voto, se aquela deliberação se ela continuasse sendo aprovada mesmo sem aquele voto, a deliberação persiste, ela subsiste. Então, o voto nulo, ele não acarreta a nulidade da deliberação. Então, isto é mais um motivo para defender que não cabe ao presidente, porque o presidente, imagina, o presidente impede um voto que ele não poderia ter impedido. Aí sim a gente vai ter que discutir a invalidade da Assembleia. Ao passo que, se ele permite um voto impedido, nem por isso a deliberação vai ser anulada. Vai depender do teste de resistência. Não há diferença em relação à deliberação se o voto era nulo ou anulável. Então, isso só demonstra que o presidente não tem esta função. Só também para poder acrescentar, esse é até mais um argumento consequencialista, mas que também é importante. Em 2011, a lei de SA brasileira, e aí também, vamos lá, esse cenário, gente,
da 64 e até das outras, eles foram pensados numa assembleia que tem hora e local para ser realizada. Né? É a assembleia ali, naquele local, naquela hora, com aqueles que estão presentes. O mundo mudou. Né? Em 2011, a nossa lei foi alterada para expressamente admitir a participação à distância. Isso já foi uma novidade, porque aí você tira a questão do local, você expande. E depois, até com uma super iniciativa também, João Pedro, talvez, sem dúvida nenhuma, autor intelectual do projeto, e a pandemia trouxe essa necessidade. Todos vocês sabem que a gente tem participação à distância, votação à distância, e na participação à distância você tem a participação síncrona e assíncrona. A verdade é que hoje, gente, a Assembleia ela não está mais restrita a uma data e um local. Hoje, no sistema da lei, você vota 15 dias antes da Assembleia, se você quiser. Aí eu te pergunto, reconhecer o presidente da Assembleia o poder de um juízo de legalidade ao voto, em relação aos votos que foram proferidos há 15 dias atrás, quando nem tinha presidente? Então, será que faz sentido que esse cara tenha esse controle de legalidade? Então, o presidente que foi, por exemplo, o presidente ad hoc, que foi eleito ali na hora da Assembleia, começa a Assembleia, suspende a Assembleia para ele poder ver todos os votos que foram proferidos nos 15 dias anteriores à distância, sendo que a regulamentação da CVM determina, inclusive, que na véspera da Assembleia, que a companhia publique o mapa de votos. Então, o presidente tem a função de fazer um juízo de legalidade para os votos proferidos na hora, e para os que já foram proferidos não é ele? Ou então, em relação aos votos que já foram proferidos, a gente não faz esse juízo. Então, o cara que está impedido, ele consegue votar à distância, mas não consegue votar na Assembleia. Isso é assistemático. Eu estou querendo dizer o seguinte, não fica de pé. Não faz sentido. Aí agora, só para... Já sei que eu estou preocupado aqui com o horário, que o professor Pedro Paulo falou que tem um clássico daqui a pouco, Flamengo e Nublense, então eu vou respeitar. Mas olha, o que é para concluir mesmo, que eu queria que vocês pensassem, porque isso, inclusive, eu acho que é assunto para outras pesquisas por parte dos alunos. Uma coisa que sempre me chamava a atenção também, eu me lembro que na mensagem lá do encaminhamento da lei do projeto para o Senado, na época, lá em 76, e depois o professor Lamy também falou naquele livro dele de temas de SA, quando ele fala dos pressupostos e do projeto de elaboração, ele sempre dizia que a lei das SA era uma lei de opções. Então, que ali tinha um cardápio completo em que o empreendedor poderia escolher como é que ele ia montar a companhia dele, né? Se com ações preferenciais com voto restrito, com ordinárias, só com ordinárias, com classes diferentes nas preferenciais. Você tem outros valores mobiliários que podem ser emitidos ali, né? Você tem debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias, conselho de administração, eleição por chapa, eleição por voto múltiplo, representante minoritário, enfim, a gente tem N modelos na lei das SA. E ele dizia isso, a lei das SA é uma lei de opções. Não tem um modelo ideal, tem um modelo que se adequa às características daquele negócio. E eu também estava dizendo para vocês que a lei das SA ela foi pensada e calcada na figura do controlador, que era a realidade de 76 e continua sendo hoje. A gente hoje em dia tem uma ou outra tal, mas ainda é a nossa realidade, a verdade é essa. Tá? Mas aí eu estava estudando e eu tive interlocução com muitas pessoas ao longo desses anos de pesquisa para o doutorado, então conversei muito com o professor Julian, lembro com o Pedro Brigagão, Gustavo Gonzalez, assim, vários, o Alexandre Rangel, muita gente bacana aí me ajudando aí nos debates, aqui no escritório também, com muitos de vocês e tal. E aí me surgiu na cabeça a figura do artigo 160 da Lei dos SA.
que aí, se o Rodrigo puder, ele diz o seguinte: as normas desta seção, e o artigo 160 é um artigo muito vinculado, muito ligado à ideia de comitês estatutários, de assessoramento, normalmente a conselho de administração. Olha o que diz o artigo 160. As normas desta seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos criados pelo Estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. Esse dispositivo ele não é original da 6404, ele já estava no decreto anterior do Miranda Valverde. Tá? E aí o que eu estava falando para vocês, quando a gente fala de 160, a gente pensa nos comitês de assessoramento a conselho de administração. Aí, geralmente comitê de governança, comitê financeiro, aí depois até foi positivado o comitê de auditoria e tal, mas enfim. Mas de uma maneira geral, o que a lei está dizendo é o seguinte: olha, as normas desta seção, e aí só para vocês entenderem, esta seção é a seção de deveres e responsabilidades dos administradores. Aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos criados pelo Estatuto. Tem um aposto especificativo aqui, né? Que a gente chama. Criados pelo Estatuto. Então, a lei admite expressamente. E aí, vamos lá, em Portugal, eles diziam o seguinte: olha, a diferença de Portugal em relação ao presidente, em relação para os outros países, é que em Portugal o presidente é um órgão, e nos outros países ele não é. Ele é uma função. Alguns autores portugueses dizem assim: não, ele não é um órgão, ele é um subórgão, mas no final das contas é a mesma coisa, porque ele é um subórgão de um outro órgão, que é a Assembleia. Eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu vi aqui, olha, eu posso criar um órgão pelo Estatuto, olha que interessante isso. Mas para quê? Desde que eu dote este órgão de funções técnicas ou que ele seja destinado a aconselhar os administradores. Então, com base no modelo português, em que na lei se cria, a lei criou o presidente como um órgão, eu estou propondo na tese, dizendo o seguinte: olha, no Brasil o presidente não é órgão, nem subórgão. Mas o 160 permite que a gente crie no Estatuto, ou seja, por vontade da maioria. Lembra da lei de opções? Ele não tem funções, ele não tem poderes pela lei. Mas, por que não? O Estatuto não pode criar o órgão da presidência com funções técnicas. E aí você vai atrair para esta figura o regime de responsabilidade dos administradores, obviamente no que for aplicável. Então, eu estou dizendo o seguinte: olha, a regra geral é que esse cara não tem poder. Fora lá o do 118, parágrafo 8º e 9º, que a gente acabou de ver aqui, que é assistemático e que foi dado para ele em 2001, de uma regra geral, ele não tem poder. Mas, por que não pode o Estatuto, que é um documento aprovado pelos sócios, deliberado pela Assembleia, por que não pode a Assembleia outorgar a esse cara alguns poderes? Tipo assim: olha, a partir de agora é você que controla o tempo de manifestação. A partir de agora é você que vai, por exemplo, no procedimento de votação, estabelecer quem é a ordem. Qual que é a ordem? Quem que vai votar primeiro? Se é quem tem mais participação, se tem menos, se vai ser ordem alfabética, se não é, se vai ser ordem de idade. Então, muito embora o regime da lei não preveja especificamente poderes para o presidente, porque ele reconhece a figura do controlador, a lei, e esta é a proposta da minha tese, ela abre espaço para fazer diferente. Se você quer ter um super regime de governança, em que você tem alguém ali equilibrando os pratos na Assembleia, tudo bem, bota no Estatuto. Dá funções a esse cara. Porque aí o inadimplemento dele dessas funções vai ensejar o regime de responsabilidade dos administradores, do 158, inciso 1º e 2º. Então, embora o sistema brasileiro não tenha considerado ele como um órgão, o sistema brasileiro ele dá a possibilidade que se o considere como um órgão. Ricardo. Nesse caso, você entende que no Estatuto ele vai ter que eleger um presidente específico ou deixar o presidente... Porque se está no Estatuto, você vai ter que... Ou seja, ter aquele quórum do Estatuto, você nomear o cara...
Mas isso é importante, né? A questão, na verdade, ele não precisa ter o nome, ele pode continuar sendo como Sim. o presidente do conselho. Isso. Na verdade, o que eu defendo é que mais importante do que você nomear, claro que é importante você nomeá-lo, mas mais importante do que você nomeá-lo, porque quando eu estava falando dessa pesquisa, Quando eu falo de nomear, nem falo de nomear a pessoa em si, o Caio ou o Ricardo, falando de nomear, não, quer dizer quem é a pessoa, quem é a pessoa que mas seria. não é isso, nem só isso, porque o que eu estava dizendo, eu não sei se já estava na hora que eu falei isso, que eu fiz uma pesquisa, né, com a ajuda da turma aqui do escritório, e até inspirado numa tese de laurea lá da Universidade de São Paulo, da Letícia Desan, que também ficou muito boa, em que eu fiz uma pesquisa que eu verifiquei que de 202 companhias negociadas no novo mercado do ano passado, 201, ou seja, só uma não tinha, continham previsão no estatuto de quem seria o presidente da Assembleia. Só que quando eu falo do 160, eu estou defendendo que não cabe, e isso por si só não é o suficiente, porque a grande maioria desses estatutos, ele fala que vai ser o presidente do conselho, mas não diz nada, fala assim, caberá ele a dirigir os trabalhos. Ora, dirigir os trabalhos é o quê? Aí a gente volta para o problema anterior, a gente não sabe o que é dirigir os trabalhos. O que eu estou defendendo é o seguinte, que se você estabelecer no estatuto os poderes do presidente da Assembleia, aí você fala assim, mas quais poderes podem ser estabelecidos no estatuto? São os poderes que são próprios da Assembleia. Né? A gente tem aquela questão da lei das SA, que você não pode delegar poderes da administração que a lei atribui para, né, você não pode delegar para um outro órgão. Se não me engano, é 139 combinado com, agora me fugiu, mas 139 com certeza. Então, o que foi indelegável, obviamente, o que for competência privativa não pode ser delegado, é claro. Então, uma competência privativa da Assembleia não pode. Mas, por exemplo, questões procedimentais que não são de competência privativa, essas podem ser delegadas. Né? E, que, na verdade, é o que eu estava falando para você. Quando o presidente toma uma decisão em Assembleia hoje, na prática no Brasil, ele está fazendo isso com o beneplácito da maioria ali, porque a maioria está deixando, não porque está no estatuto. Então, na verdade, é o seguinte, então faz o seguinte, você pode estabelecer no estatuto que é ele que vai fazer o controle, caberá a ele fazer o controle de tempo, dizendo que cada acionista pode se manifestar até 3 minutos, por exemplo, em Assembleia. Pronto. Entendeu? Assim, aí você está dizendo, você está tornando ele um órgão com funções técnicas e você está atraindo para ele um regime de responsabilidade próprio dos administradores, regime esse que, nas condições normais de temperatura e pressão, ele não tem. Aí você fala assim, mas você está dizendo então que o presidente da Assembleia ele é irresponsável? Não, não é. Ele só não tem um regime próprio na lei da SA. Ele tem um regime geral de responsabilidade do Código Civil, 186 com 927. Então, a teoria lá da responsabilidade civil, né, ato jurídico, ato ilícito, nexo de causalidade e dano causado, se aplica para ele, como se aplica para qualquer um, aliás, né? Desculpa, Rodrigo. Caio, puxando o gancho dessa relação entre, enfim, a questão do papel que a lei das SA reconhece a questão do controle do controlador. A gente sabe que vários desses acordos de acionista eles são realmente acordos que existem aí para possibilitar que o controle seja exercido para unir o conjunto de ações e permitir a existência de um bloco de controle. Então, pensando nisso, ao mesmo tempo que a gente tem os acordos e contas importantes para estabelecer o controle, por outro lado, você tem, com a adição dos parágrafos 8º e 9º ao artigo 118, você acaba conferindo mais efetividade a esses controles, a partir de uma estratégia, como você bem reconheceu, a sistemática de dar, por exemplo, poderes ao presidente da Assembleia que ele não tinha se a gente pegar o restante da lei das SA. E daí eu fico com a pergunta, tentando talvez ver aí uma sistematicidade de fundo, que que naquele momento em que você, a partir da reforma de 2001, criou o parágrafo 8º e 9º, você, a despeito do subjetivismo do presidente da Assembleia, que pode interpretar o acordo de maneira X ou Y... E muitas vezes ele vai ser o controlador, né? Desculpa, só. Muitas vezes ele vai ser o controlador, né? Interpretando o próprio acordo.
Mas fala. O legislador, a partir de uma decisão, vamos dizer assim, política, decidiu colocar os parágrafos 8º e 9º, que se teria uma sistematicidade no primeiro plano, o segundo plano seria para garantir a sistematicidade de fundo, que seria da efetividade dos acordos e, consequentemente, da efetividade do controlador. Você acha que é possível pensar assim? Ou seja, de que uma vez que a gente não teria nenhuma solução perfeita para esse caso, das soluções imperfeitas, essa seria menos? Eu não sei se eu entendi o teu ponto. Assim, me parece que aqui na questão do 118 é quase que o que o legislador quis incluir aqui é uma forma de autotutela, né, que não é a regra no direito brasileiro. Né? Então, na verdade, você tem razão quando você fala da questão de efetividade, tanto é que também o próprio 118 também fala que também comporta execução específica, né? Acho que no parágrafo 3º, tal, já não me lembro. Mas no final das contas é quase que uma forma de autotutela, dizendo o seguinte: olha, porque se o acordo não for observado, para depois você ter que ir ao judiciário, para a questão de responsabilidade civil, enfim, o tempo que isso pode decorrer e a efetividade de uma decisão para voltar eventualmente a um status quo anterior, isso é questionável. Mas, novamente, tudo bem, eu entendo, mas é estranho você atribuir ao tal terceiro que na verdade nem vai ser terceiro assim, né? Dependendo do cenário que a gente estiver falando, provavelmente esse presidente ele vai estar vinculado ao próprio acordo. Eu não sei se eu consegui te responder. Não, acho que é nesse sentido, que eu fico pensando a importância do acordo para que o acionista controlador consiga prevalecer ao interesse de algum acionista ou administrador que não queira votar de acordo com o acordo, e de modo a salvaguardar isso e garantir a questão do controle, o legislador teria botado esse poder na mão do presidente. Sim, Rodrigo, mas também não me parece que o presidente da Assembleia de ofício faria isso, né? Ele faria se provocado pela parte prejudicada pelo descumprimento do acordo, né? Acho que seria um pouco demais também ele de ofício resolver fazer o juízo de adequação, né? Se a parte prejudicada não alegar, me parece que seja muito razoável que ele faça. Mas enfim, esses eram os pontos principais aqui que eu queria trazer para vocês. Acho que tem muita coisa para se discutir, principalmente quando de novo, pensando na lei dos SA como lei de opções, da mesma forma que eu procurei fazer puxar esse 160 para aplicar além do que nós estamos acostumados, eu fico pensando que tem muito tema de pesquisa aqui na lei dos SA, justamente para poder aproveitar, olha, uma coisa é o que acontece, o que a gente vê no dia a dia, mas poderia ser diferente? Então, quando às vezes as pessoas falam assim, mas o abuso do controlador, mas assim, é interessante porque o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, mas não precisa ser assim. A lei dá liberdade para você contratar de forma diferente. Agora, se não é contratado, aí é outra coisa, mas pode-se fazer diferente, né? Acho que no final das contas esse é o ponto. Cara, tinha só acho que é uma coisinha que acho que a gente pode, para respeitar o tempo que o Dr. Pedro estabeleceu, passar rápido, mas acho que é muito, muito interessante com relação a, e sei que você trata disso na tese, com aquela decisão interessantíssima relacionada à questão da competência da CVM sobre o presidente da Assembleia. Não fui eu que estabeleci tempo, não, hein? Não, posso falar. O Rodrigo levantou um ponto interessante, que foi um ponto até. Esse foi um ponto que na verdade, durante o debate, quando eu estava estudando, quem me chamou a atenção, e a gente teve um caso prático aqui, foi até o próprio Julian, o professor Julian. Porque eu estou falando aqui para vocês de responsabilidade civil, o 160 fala da questão da responsabilidade civil e tal, mas a gente já tem uma discussão que aí até recentemente, aí nos últimos 3, 4 anos, a CVM resolveu consolidar num caminho que eu entendo correto. Mas o que também, essa questão, a meu ver, é mais um motivo para corroborar a ideia de que o presidente da Assembleia na lei dos SA não tem um regime específico de responsabilidade e, portanto, também não tem um regime de poderes específicos,
que é o caso, que é a questão de que a CVM, já no início dos anos 2000, analisou alguns casos relacionados à infração da lei das SA por parte do presidente de Assembleia. E aí alguns votos lá de trás que foram sendo repetidos, né, no sentido de que foram sendo utilizados como fundamento de votos posteriores, principalmente aí já 2009, 2011, 2012, em que se analisava a conduta de presidente de Assembleia, justamente uma eventual infração à lei da SA e no âmbito da CVM. Há coisa de 5 anos, nós até trabalhamos num caso em que o Julian sustentou a incompetência da CVM pelo fato, em relação ao presidente de Assembleia, pelo fato do presidente da Assembleia não estar listado no rol dos agentes do, acho que é o artigo 9º da 6385, se você puder dividir aqui, Rodrigo, e que, portanto, a CVM não teria competência para julgar presidente da Assembleia. E na época, nesse julgamento, a CVM foi pela primeira vez reconheceu a falta de competência dela, e a partir de então esse entendimento da CVM foi corroborado por vários casos posteriores e formações distintas de colegiado. O que, a meu ver, faz sentido, porque se a gente pensar na 6404, e eu sempre falo também em sala de aula, como irmã gêmea da 6385, né, elas foram elaboradas pelos mesmos autores e tem uma diferença de uma semana entre elas. Né? Elas são irmãs gêmeas, elas conversam o tempo todo. Né? Então, se eu estou aqui defendendo que na redação da 6404 original não se atribui nenhum poder ao presidente, é natural que a 6385 não bote o presidente no rol de possíveis apenados pela CVM. É tão simples quanto isso. Lembrando que, quando a gente está falando de CVM 6385, para fins de responsabilidade administrativa. Né? Responsabilidade civil é outra história, é outra discussão. Da mesma maneira que, quando eu defendo a aplicação do artigo 160, quando você cria uma estrutura de órgão para o presidente, o que a lei atrai é o regime de responsabilidade civil dos administradores e não o regime de responsabilidade administrativa, porque, novamente, quem dá a responsabilidade administrativa é a 6385 e não a 6404. Você conseguiu localizar aí, Rodrigo, a 6385, o dispositivo? Eu estou pegando os dispositivos, que é todo recortado. Então, e aí também, só para também fazer traçar um paralelo histórico, em 2001, quando foi alterada a lei do SA, a 6385 foi alterada neste ponto para incluir o Conselho Fiscal, porque também havia uma discussão anterior. O artigo 9º da 6385, o Rodrigo botou, apurar, a gente está falando aqui das competências da CVM, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do Conselho Fiscal. Não tinha membros do Conselho Fiscal. O membro do Conselho Fiscal foi incluído em 2001 justamente por conta disso, porque não estava no rol, e aí se defendia a incompetência da CVM em relação a membros do Conselho Fiscal. E aí chega-se a essa conclusão, olha, de fato não dá. Esse cara tem uma função, ele tem poderes próprios na lei das SA, ele tem um regime de responsabilidade que a lei das SA equipara aos administradores, então não faz sentido ele ter um regime de responsabilidade próprio na lei das SA e não ter na 6385. Então chegou-se à conclusão de que, neste aspecto, em relação ao Conselho Fiscal, é como se ela tivesse comido mosca. Tá? E aí foi alterada o artigo 9º, inciso 5º, para poder incluir o Conselho Fiscal. A gente até utilizou na época corroborando, olha, quando a lei quis, ela falou, e quando ela deixou de falar, ela foi alterada para passar a falar, e ela continua sem falar do presidente, porque ela fala.
atos legais e práticas não equitativas de administradores, membros do Conselho Fiscal e acionistas de companhias abertas. Aí, vírgula, dos intermediários e demais participantes do mercado. A discussão aqui era se o presidente da Assembleia poderia ser incluído na categoria de demais participantes do mercado. E aí, o que a gente sustentou e que depois a CVM reconheceu e vem reconhecendo é de que não. Primeiro que não dá para você incluir, né? Demais participantes do mercado é um termo genérico, e quando a lei diz demais participantes do mercado, são os demais participantes do mercado regulados pela 6385. Porque a 6385 ela fala de vários, fala de custodiante, fala de administrador, fala de gestor, fala de distribuidor, fala de corretora, né? Então, a primeira parte ela fala administradores, membros do Conselho Fiscal e acionistas de companhias abertas. Então, ela está falando daqueles atores do convívio da sociedade anônima. E a segunda parte são dos atores que atuam no mercado de capitais, que é intermediários e dos demais participantes do mercado, analista de investimento, consultor, enfim, o agente de investimento, né, agora não é mais agente autônomo, enfim. Então, o que a gente defendeu e a CVM reconheceu e vem reconhecendo é que ela, sob o ponto de vista, novamente, de responsabilidade administrativa, ela não tem competência em relação ao presidente de Assembleia. O que, a meu ver, corrobora a ideia de que, no sistema da 6404, a irmã gêmea da 6385, o presidente da Assembleia, de fato, ele não tem um poder específico nenhum, que, na verdade, o grande poder que ele tem é um poder que lhe foi dado em 2001 e que é assistemático em relação ao resto da lei. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Alguém teria mais alguma dúvida? Por aqui tudo bem, acho que ficou claro, Caio. Obrigada. Que agradeço, fiquei muito feliz aí pelo convite de vocês. Foi um prazer enorme participar. Novamente, aqui, agradecer a iniciativa de vocês. Também agradeço aqui a participação luxuosa aqui dos meus queridos sócios e professores também aqui, Luiz Cláudio e Pedro Paulo. Deixar um abraço para o Julián. Que vocês continuem com essas iniciativas. Também, se vocês precisarem de alguma ajuda para convidar alguém, que vocês não tenham tanto contato, ou que vocês queiram ver aí, também registrar aqui a presença agora que eu via da Maria Lúcia Cantidiano também, uma figura muito importante, tanto na minha vida profissional e pessoal, e também, né, nas nossas discussões, é uma grande amiga da PUC, né, também. Obrigado, muito obrigado. Então, depois eu vou te mandar, Maria Lúcia, tem na tese também que tem uma dedicatória especial aí para pessoas importantes para nós. Então, e dizer que vocês continuem com essas iniciativas. Eu estava falando para vocês fazerem podcast, convidar gente de fora, tem muito tema aí para tratar, e que é muito legal que isso seja feito, obviamente, para vocês, mas principalmente por vocês, tá? Então, fica aí o meu agradecimento e eu me coloco à disposição para sempre que vocês precisarem. Obrigado, Caio. Foi ótimo, viu? Parabéns. Um abraço. Parabéns, Caio, mais uma vez. Valeu. Beijo a todos. Tchau, tchau. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado, Caio. Valeu, galera.